Capítulo 71. Trabalho silencioso. Nick explicou ao Intor o que estava pensando, e o Intor apenas olhou para Nick com uma expressão cética. Então, você está falando sério mesmo? Perguntou o Intor. Você realmente quer melhorar a vida das pessoas dos Drades? Nick assentiu com a cabeça sem hesitar. Por quê? Perguntou o Intor. Eles nunca fizeram nada por você. Pelo que ouvi, nenhum deles se importava com você e muitos até queriam roubar suas coisas. Porque você sacrificaria tudo o que conquistou para ajudar gente como eles. É o sistema, não o indivíduo, disse Nick. Se não houvesse impostos, o número de crimes violentos cairia significativamente. Se as pessoas tivessem acesso a alimentos melhores, não precisariam brigar por nutrientes valiosos. Sim, existem muitas pessoas que são desnecessariamente cruéis e extremamente egoístas. Naturalmente, essas pessoas não merecem ter uma vida melhor. Mas eu não posso julgar todos os pobres, porque alguns deles são monstros. Assim como eu não posso chamar todos os ricos de monstros porque eles não estão nos ajudando. Neste momento, as pessoas nos bairros mais degradados sofrem e algumas delas podem melhorar suas vidas. No entanto, eu quero que seja o contrário. Quero que todos tenham uma vida boa e, se fizerem coisas ruins, suas vidas piorarão. Acho que todos merecem uma oportunidade e quero fazer o meu melhor para tornar isso possível. O Heitor ainda olhava para Nick com uma expressão cética. É uma tarefa difícil, sabe? Nick assentiu com a cabeça. Eu sei. Se eu quiser ajudar todos nos Dreys em um nível tão fundamental, provavelmente preciso me tornar tão poderoso quanto Albert, pelo menos. Talvez até mais poderoso. Mas pelo menos assim, meu poder tem valor e significado reais. O mentor esfregou o queixo enquanto olhava para Nick. Então, resumindo, você quer ficar muito mais forte. O poder é a fonte que permite realizar seus sonhos, certo? Perguntou ele. Acho que dá para dizer isso mesmo, disse Nick, assentindo com a cabeça. Tudo bem, disse o Heitor. No instante seguinte, o Heitor suspirou. Fico feliz em ouvir isso, sabe? Dessa vez, foi Nick quem olhou para o Heitor com ceticismo. Por quê? Eu tinha medo que você se acomodasse, disse o Heitor, rindo. Você sempre me dizia que só queria uma vida melhor. Eu tinha medo que você relaxasse assim que sua subsistência estivesse garantida. Mas, agora que você tem um objetivo tão grandioso, provavelmente não tem motivos para se acomodar. Nick coçou a nuca, sem jeito. É, acho que sim. Ventura sentiu com a cabeça. Certo. Então, vamos lidar com os cadáveres. Nick assentiu com um sorriso. Mandei o pator para casa hoje, a Ginny está trabalhando agora e o Trevor só chega daqui a algumas horas, disse o Intor. Eles também não foram informados sobre nossa decisão de dar alguns cadáveres ao parasita e quero que continue assim. Trabalhar com o parasita é ilegal e, se formos descobertos, a cidade do fungo carmesim vai nos perseguir. Eu vou conseguir superar isso graças à minha família, mas vocês não vão sobreviver. Espero que entendam a importância disso, disse o Intor. Nika sentiu solenemente. Entendo perfeitamente. Eu também não quero morrer. O Intor acenou com a cabeça em sinal de compreensão mútua. Tragam-nos aqui, disse o Intor enquanto caminhava ao redor da unidade de contenção dos sonhadores. Nick puxou o carro funerário atrás de si e seguiu o Intor. O Intor parou perto do fundo do armazém. O Intor ajoelhou-se e apontou para uma das placas de metal brilhantes no chão. Como queremos manter isso em segredo? Não posso contratar alguém para criar um acesso fácil aos esgotos, o que significa que você terá que fazer isso. Já examinei as plantas do armazém e vi por onde passam todos os canos e cabos importantes. Não deve haver nada importante abaixo deste local, por isso quero que esta seja a entrada para o esgoto. Mika assentiu com a cabeça e caminhou até ao prato. Para garantir a estabilidade do armazém, os parafusos foram soldados às placas de metal, tornando praticamente impossível removê-los, disse o Intor, apontando para um dos parafusos. Quero que você as arranque sem quebrá-las. Não quero que fiquem quaisquer vestígios. Nick assentiu com a cabeça. Claro. O Intor também assentiu com a cabeça e deixou Nick trabalhar. Nick precisava que sua habilidade estivesse ativa para isso. Nos 30 minutos seguintes, Nick removeu os parafusos cuidadosamente. Foi extremamente difícil removê-los sem destruir a solda que cobria suas bordas. No entanto, girando-os cuidadosamente, Nick conseguiu manter a solda nos parafusos enquanto a removia da própria placa. Quando terminou, chamou o Intor de volta, que assentiu em sinal de aprovação. Bom trabalho, disse o Intor. Agora, remova lentamente. Nick removeu todos os parafusos um por um e os colocou cuidadosamente de lado. Então, ele ergueu o prato lentamente.
O prato não era tão pesado, por isso Nick não precisou usar sua habilidade. Após remover a placa, Nick viu um pequeno e escuro espaço rastejante com outro conjunto de placas. Por sorte, o segundo conjunto de placas não estava soldado, mas as placas eram muito maiores e mais pesadas. Cada prato pesava mais de 400 quilos. O Entor saiu para que a habilidade de Nick pudesse ser reativada e, nos 10 minutos seguintes, Nick conseguiu remover uma das enormes placas. Assim que a chapa foi empurrada para o lado, o odor horrível dos esgotos invadiu o armazém. Vamos ter que lidar com o fedor, pensou Nick. Por sorte, não tem ninguém aqui agora. Nick chamou o Entor de volta, e quando o Entor viu o repugnante abismo negro, respirou fundo. Como não estavam nos esgotos, não havia grades que permitissem a entrada de luz nos esgotos, o que significava que os esgotos abaixo do armazém eram completamente escuros. Por sorte, como o armazém tinha muitos pequenos buracos no teto, a luz que vinha dele também alcançava os esgotos, criando um feixe de luz isolado em uma escuridão aparentemente eterna. Ligue para ele, disse o Intor. Nick assentiu com a cabeça. Capítulo 72 Negociações Comerciais. Ei, parasita, Nick gritou, meio sem jeito. Estou aqui para o nosso negócio. Silêncio. Nada. Nenhuma resposta foi obtida. Nick olhou para o Intor com as sobrancelhas franzidas. Fly. Finalmente, um respingo veio debaixo deles, e os dois viram a cabeça de um rato saindo da água. É melhor que vale a pena, disse o rato. É preciso muita energia para levar um corpo através do domínio do Eterno. Embora os espectros não fossem alvos do pesadelo, seus lacaios eram. No entanto, alguém tão poderoso quanto o parasita tinha alguns meios de levar seu lacaio através de um corredor de escuridão. Eu consegui os 9 cadáveres, disse Nick. O rato pareceu bastante surpreso ao ouvir aquilo. Você faz isso? Perguntou, surpreso. Nick assentiu com a cabeça. Sim, eu quero, mas preciso da localização de um espectro útil que eu realmente consiga controlar. Claro, claro, disse o rato rapidamente. Eu já sei exatamente qual te dar e tenho certeza absoluta de que você vai gostar deste. Nick franziu a testa e olhou para o Intor. O Intor assentiu com a cabeça. Ótimo, disse Nick. Então, é só jogar os cadáveres aqui dentro. Você pode mandá-los para outro lugar? Perguntou o rato. Trazer tantos dos meus lacaios para cá custa muita energia. Não, não podemos, disse o Intor ao lado. Você sabe melhor do que ninguém tem permissão para ajudá-lo. Posso justificar levar os cadáveres para cá porque somos uma fábrica de Zefix e muitos espectros precisam de cadáveres, mas não posso justificar levá-los para outro lugar. Não vou arriscar meu negócio desnecessariamente. O rato não parecia nada feliz. Se eu conseguir trazer lacaios suficientes para consumir o cadáver, precisarei gastar mais de 30% dos recursos que receberia deles. Isso significa que eu só conseguiria 6 cadáveres em vez de 9, o que significa que preciso de mais 4 ou 5 cadáveres para que a troca seja justa, disse o rato. A forma como vocês transportarão os cadáveres não é problema nosso, disse o Intor. Quando fizeram a proposta, vocês disseram ao meu funcionário que ele só precisava jogar os cadáveres no esgoto. Vocês não especificaram onde nem a que horas isso deveria ser feito. De acordo com sua oferta, podemos despejar os cadáveres, todos de uma vez, sem avisá-lo, em um poço de completa escuridão, contanto que esteja dentro do domínio do esgoto. Francamente, seus problemas logísticos não são relevantes para esta negociação, disse o Intor. O rato realmente não gostou do que estava ouvindo. Você vai perder a chance de capturar um espectro só porque não quer conseguir mais 4 cadáveres rapidinho? Perguntou o rato. É mesmo, respondeu o Intor. Você é quem está voltando atrás na sua palavra. Não vou voltar atrás na minha palavra, gritou o parasita, furioso. Você está me entregando apenas 6 cadáveres em vez de 9. Está me enganando. Não, não somos, respondeu o Intor com calma, mas firmeza. Somos os fornecedores dos cadáveres e os vendemos no atacado. Há um motivo para os comerciantes geralmente pedirem 30% a mais. Se você vender os cadáveres aos seus clientes, receberá o equivalente a 9 cadáveres. Do que você está falando? Gritou o rato. Eu não sou um maldito comerciante. E daí? Respondeu o Intor. Nós somos os produtores desses cadáveres. Se vocês não estão dispostos a vendê-los por mais, isso não é problema nosso. O acordo comercial está em vigor. Agora, vocês querem os cadáveres agora mesmo? O rato parecia prestes a morrer de raiva. Tudo bem, gritou, mas vou me lembrar disso para o futuro. Você poderá nos fazer uma nova oferta depois de cumprir esta, respondeu o Intor calmamente.
Você pode ser nossa melhor opção para obter informações sobre os espectros neste momento, mas se sua oferta for muito desvantajosa para nós, você perderá esta posição. Em algum momento, criar uma equipe de investigadores ou comprar specters de outros fabricantes pode ser mais econômico do que aceitar suas ofertas. No fim, a decisão é sua, disse o Intor calmamente. O rato apenas encarou o Intor sem dizer nada por vários segundos. Tal pai, tal filho, resmungou o rato. Tudo bem. Me dê alguns minutos. Claro, respondeu o Intor, desviando o olhar do buraco escuro. Enquanto esperavam, Nick viu o Intor se afastando do buraco e suspirando de alívio. Nick ficou bastante surpreso ao ver aquilo. Até então, o Intor parecia extremamente confiante e no controle da situação, mas assim que saiu do alcance da percepção do parasita, perdeu toda essa confiança. Preparem os cadáveres, disse o Intor, enquanto fazia um gesto casual para que Nick trouxesse o carro funerário. Claro, respondeu Nick enquanto encostara o carro funerário. Em seguida, passaram-se alguns minutos de silêncio. Estou pronto. Nick e Intor olharam para o buraco novamente. Mesmo estando preparados, um arrepio frio percorreu suas espinhas ao verem as cabeças de mais de 100 ratos emergindo da água. Certo, respondeu Nick. Eram de cada vez ou todos de uma vez? Um por um, disse um dos ratos. Nick se levantou, pegou um dos cadáveres e o atirou no buraco. Slash. Quando o cadáver caiu na água, Nick viu os ratos pulando em cima dele com fervor. Nick não percebeu, mas a raiva do parasita praticamente desapareceu naquele instante. O parasita só havia pedido cadáveres, o que significava que Nick também poderia ter incluído uma garotinha desnutrida, que não teria fornecido muita energia ao parasita. No entanto, o cadáver que Nick jogou lá dentro era de um homem grande e musculoso. Esse era um cadáver de alta qualidade para o parasita. E quando Nick se desfez dos outros cadáveres, o parasita realmente se sentiu com sorte. Todos esses cadáveres eram de alta qualidade. O parasita ainda teve que passar por cima de mais ratos, já que os cadáveres eram muito grandes. Por fim, todos os ratos, exceto um, foram embora. Glenn, perguntou o Intor. O rato olhou para o Intor com um largo sorriso. Vou cumprir minha palavra. Vou te contar. Você vai adorar essa. Capítulo 73. Possessão espectral. Nick e o Intor estavam ouvindo o parasita atentamente. Você vai adorar isso, disse o parasita. Este espectro é fácil de capturar, fácil de encontrar e fácil de trabalhar. Mentor olhou para o parasita com as sobrancelhas franzidas. Isso parece bom demais para ser verdade. E seria mesmo, gritou o rato, mas vocês estão com sorte. O espectro de quem vou falar é meu concorrente e quero me livrar dele. Se ele não estivesse devorando tantos dos meus cadáveres, eu jamais revelaria sua localização a ninguém por apenas 10 corpos. O Mentor apenas fez um gesto para que o parasita continuasse. Vou chamá-lo de caixão gritante, disse o parasita. Caixão gritante? Mentor repetiu. Isso significa o que eu estou pensando que significa? Sim, disse o rato com um sorriso. É um espectro da possessão, exatamente o que todos vocês, fabricantes de Zefix, desejam. O Mentor olhou para o rato com uma expressão desconfiada. E você vai nos entregar esse espectro assim, sem mais nem menos? Bem, disse o parasita lentamente. Por que não considerar isso um favor da minha parte para nossas futuras negociações? Claro, disse o Intor lentamente, com um tom incerto. Então, onde fica esse caixão gritante e o que ele faz? Bem aqui, disse o rato. Na verdade, você não está nem a 30 metros daqui. Isso surpreendeu Mick e o Intor, que olharam em volta. Infelizmente, como os esgotos eram muito escuros, eles não conseguiam enxergar muita coisa. Esse cara come a mesma coisa que eu, cadáveres humanos, disse o rato, mas ele demora muito mais para digeri-los e não é muito rápido. O caixão gritante está se movendo no fundo dos esgotos e sempre que encontra um cadáver, nada em direção a ele e o devora. Embora o cara seja apenas um filhote, não consigo subjugá-lo só com meus lacaios, por isso preciso lhe dar cadáveres de vez em quando. Aliás, tive que proteger os cadáveres que vocês me deram com bastante ferocidade agora, já que ele os queria muito. Quando Nick ouviu falar do caixão gritante, franziu a testa. Com certeza, um espectro da possessão era o melhor espectro possível para a extração de Zefix. Eles não fugiram. Eles não revidaram. Foi fácil trabalhar com eles. Um espectro de possessão representava essencialmente dinheiro fácil para um fabricante Zefix. No entanto, havia um problema.
Não era possível sintonizar o sincronizador Zfix com o espectro de possessão. Isso significava que o problema de Nick ainda não estava resolvido. Ele ainda precisava de um espectro que tivesse alta compatibilidade com sua habilidade. Quão poderoso é isso? Perguntou o Intor enquanto Nick refletia sobre a questão relacionada à sua habilidade. De jeito nenhum, disse o parasita com um tom desdenhoso. Ele tem alguns tentáculos agarradores, mas Nick deve ser forte o suficiente para resistir facilmente, principalmente porque ele tecnicamente não tem percepção, já que é apenas um objeto. Na verdade, se Nick não tomar cuidado, ele pode acabar rasgando o pobre coitado em dois sem querer. Tudo aquilo parecia bom demais para ser verdade, e Nick ainda estava desconfiado. Será que o parasita estava tramando algo? Obrigado, disse o Entor ao lado. Vamos capturar o caixão britante em alguns dias. Daqui a alguns dias, repetiu o parasita. Por que não agora? O cara está literalmente abaixo de mim. Você disse que o caixão britante consome cadáveres, correto? Perguntou o Entor. O rato assentiu com a cabeça. E acabamos de adquirir 9 cadáveres. No entanto, já não os temos. Se capturarmos o caixão britante agora, ele precisa de cadáveres para se manter apaziguado, mas se sairmos e conseguirmos ainda mais cadáveres imediatamente, depois de termos conseguido tantos poucas horas atrás, os guardas podem suspeitar de nós. Então, temos que agir como se já tivéssemos o caixão dos gritos e que os 9 cadáveres tivessem ido para lá. Por isso, quero esperar de 3 a 5 dias antes de fotografá-la. O rato não parecia feliz, mas o parasita compreendeu a decisão de Wintor. Tudo bem, respondeu o parasita. Ligue quando precisar da localização dele, mas não ligue só para bater papo. Mandar um dos meus lacaios para esse lugar isolado gasta muita energia e se eu começar a receber ligações por motivos idiotas, posso acabar cobrando pelas minhas consultas. Claro, disse o Entor. Obrigado pela troca, e entraremos em contato quando chegar a hora de capturar o caixão gritante. Claro, disse o rato antes de mergulhar na água e desaparecer. No instante seguinte, o Entor se virou para Nick. Feche tudo. Ninguém pode saber o que aconteceu. Nick foi tirado de seus devaneios e assentiu com a cabeça. Após alguns minutos, tudo havia sido recolocado no lugar e Nick olhou para o Entor novamente. Ainda preciso de um espectro adequado para aprimorar minhas habilidades, disse Nick. Eu sei, disse o Entor, mas na verdade é muito bom que tenhamos conseguido um espectro da possessão desta vez. Um sorriso surgiu no rosto de Mentor. O caixão vivante provavelmente produz muitos EFIX, já que consome cadáveres humanos. Espectros que consomem humanos tendem a produzir muitos EFIX em pouco tempo. Com ele e o Dreamir, produziremos uma grande quantidade de EFIX todos os dias, o que nos permitirá comprar coisas mais avançadas. Sua ascensão ainda está a mais de um ano de distância, e temos bastante tempo para acumular riquezas durante esse período, disse o Intor. Não se esqueça de que não existem apenas espectros vagando por aí que nós, humanos, ainda não encontramos, mas também aqueles que são simplesmente problemáticos demais para capturar e conter. Com dinheiro suficiente, talvez até consigamos uma unidade de contenção para um espectro da força, disse o Intor com um sorriso irônico. As sobrancelhas de Nick se ergueram em surpresa positiva. Se Nick também pudesse escolher entre alguns espectros da força, seu número de opções aumentaria consideravelmente. No fim, Nick aceitou que ter um espectro da possessão era uma coisa boa. O melhor de tudo é que Nick provavelmente nem precisou contratar mais extratores Zfix para o novo Spectre. Capítulo 74, mais um. Após se livrar de todos os indícios que apontavam para uma negociação com o parasita, Nick saiu do armazém novamente e lidou com Orua. A essa altura, Nick já estava completamente acostumado a lidar com Orua e havia encontrado seu ritmo. Como já haviam se passado 3 meses, Orua tinha crescido bastante. Nick até precisou comprar roupas novas para ele. Infelizmente, Orua ainda não havia mostrado nenhum sinal de melhora. Há alguns dias, Nick levou Ginny até Orua para ver se ela conseguia fazer algo com a habilidade que havia recebido do sonhador. Quando Ginny viu a idade de Orua, ficou extremamente chocada. Nick sempre me pareceu um chefe extremamente competente e amigável. Mas agora, ela se deparava com o fato de que Nick essencialmente havia jogado uma criança na frente do sonhador. Isso não correspondia em nada à imagem que Ginny tinha de Nick. No entanto, ela não podia ignorar a prova que estava bem diante de seus olhos. Depois que Oru adormeceu, Jane tentou ver seus sonhos. Mas não havia nenhum. Segundo Jane, Oru simplesmente não estava sonhando. No dia seguinte, os dois perguntaram ao Entor sobre isso.
Afinal, o Heitor havia aprendido muito com os tutores que sua família contratara. O Heitor disse que, normalmente, sonhar era simplesmente o cérebro de uma pessoa reorganizando as memórias que ela havia registrado naquele dia, e era por isso que quase todos os sonhos estavam de alguma forma relacionados a alguns pensamentos que a pessoa teve durante o dia. O fato de Orua não estar sonhando não era, na verdade, muito surpreendente. Afinal, Orua não percebeu nada, o que significa que ele provavelmente não criou novas memórias. Então, ele também não sonhou. Não havia simplesmente nada com que sonhar. Ao ouvir isso, Nick só conseguiu suspirar. Ele queria ajudar a Orua. Orua estava nesse estado havia 3 meses, e Nick sabia que essa não era uma vida que valesse a pena ser vivida. Será que ele acordaria sozinho? O médico disse que era possível. Mas e se ele não quisesse? Ele deveria simplesmente pedir ao sonhador para acordar a Orua. Mas e se isso causasse ainda mais dor a Orua? E se Orua simplesmente tivesse acordado uma semana depois? Por enquanto, Nick decidiu não usar o sonhador e continuou cuidando de Orua. Nos dias seguintes, Nick só se deslocou entre Orua e o armazém. Ele não retornou aos Drakes para procurar outro Specter. Nick teve que agir como se já tivessem capturado um espectro. 4 dias após a negociação com o parasita, chegou a hora. Durante a madrugada, Nick entrou no armazém. Embora o sol sempre brilhasse, a maioria das pessoas ainda dormia durante a noite. Urua também já havia adormecido, o que significava que Nick poderia ficar do lado de fora por cerca de 4 horas antes de ter que verificar Urua novamente. Após entrar no armazém, Nick esperou por Heitor, que apareceu apenas alguns minutos depois. Nesse momento, era pouco depois da meia-noite. Você está pronto? Perguntou Nick. Heitor assentiu com a cabeça. Pegue o cadáver, disse ele antes de entregar uma ficha a Nick. Era um token especial que dava a Nick permissão para criar e coletar um cadáver nos resíduos. Nick pegou a ficha e saiu do armazém. Durante essas horas, não havia muita gente nas ruas e a cidade parecia quase morta. Após alguns minutos, Nick entrou no Drades. Assim que chegou, saltou para o topo de um prédio e silenciosamente se moveu de telhado em telhado. Nick não queria ser notado, mas também queria ter um bom ponto de vista. Ele estava procurando um cadáver adequado. Nos minutos seguintes, Nick viu alguns grupos de pessoas caminhando por ali, mas não lhes deu atenção. Eles não estavam fazendo nada de suspeito. Nick também presenciou algumas aglomerações, mas isso também era bastante normal. Muitas pessoas do bairro Dreis não se sentiam seguras à noite e por isso algumas delas formaram pequenos grupos, dos quais alguns vigiavam as casas durante a noite. Após mais alguns minutos, Nick viu um pequeno grupo de homens se movendo furtivamente pelos becos. Ao vê-los, Nick prestou-lhes especial atenção. O jeito como eles estavam se esvirando era suspeito. Mas depois de observar um pouco, Nick percebeu que eles eram apenas um pequeno grupo da gangue dos seguros. A quadrilha de seguros costumava percorrer o Drakes para anunciar seus serviços. Esses grupos frequentemente carregavam centenas, se não milhares, de créditos nas mãos e era por isso que se moviam sorrateiramente dessa maneira. Ao descobrir que eram da gangue dos seguros, Nick os ignorou novamente. Alguns minutos depois, Nick viu uma mulher arrombando uma casa. Nick não se importou. Então, ele viu dois homens fazendo sexo com uma mulher em um beco. A mulher não parecia muito interessada, mas também não parecia se opor muito, e foi por isso que Nick também ignorou isso. Finalmente, 30 minutos após chegar ao Drays, Nick encontrou algo interessante. Uma mulher alta de 25 anos caminhava por alguns becos. Normalmente, Nick não se importaria, mas algo tornou isso muito relevante para ele. A mulher usava o distintivo dos Rickers Trekkers. Quando Nick a viu com o distintivo, hesitou por um instante. Mas, no fim das contas, ele sabia que alguém que escolhesse fazer parte dos Rickers Trekkers não poderia ser uma boa pessoa. Então, Nick saltou de um dos telhados e caiu na cabeça dela com o joelho. Os miolos dela se espalharam pelas ruas e sujaram as roupas de Nick. No entanto, Nick simplesmente pegou o cadáver e pulou novamente em um dos telhados. Alguns minutos depois, Nick chegou à cidade exterior e, quando um guarda olhou para ele, Nick simplesmente jogou a ficha que havia recebido para ele. O guarda olhou para aquilo, assentiu com a cabeça e seguiu Nick. Quando chegaram ao armazém, o guarda já tinha ido embora. Dentro do armazém, Nick e Heitor se entreolharam. Então, eles assentiram com a cabeça, demonstrando compreensão. Capítulo 75. Caixão Gritante.
Nick abriu lentamente os pratos novamente e, alguns minutos depois, eles voltaram a olhar para os esgotos. Assim como da última vez, o sol iluminou uma grande mancha na superfície. Parasita, estamos prontos, gritou o Entor. Os dois esperaram por quase meio minuto. Você está pronto? Perguntou um rato depois de colocar a cabeça para fora da água. O Entor e Nika assentiram com a cabeça. Também preparamos um cadáver para traí-lo, disse o Entor. O rato apenas bufou ao ouvir aquilo. Uma última refeição em liberdade e... comentou consigo mesmo. Claro, isso deve funcionar, gritou o rato. O cara está perambulando pelos subterrâneos abaixo da superfície. Se ele sentir um cadáver, virá rapidinho para cá. Ótimo, respondeu o Intor antes de se virar para Nick. Você está pronto? Nick assentiu com a cabeça e jogou uma corda para baixo. A corda desenrolou-se até que sua ponta tocou o líquido do esgoto. Naturalmente, Nick precisava de uma maneira de voltar para o armazém e essa corda seria a sua saída. Então, Nick e o Intor examinaram o parasita. Silêncio. O quê? Perguntou o parasita. Com você aqui, não consigo usar minha habilidade, disse Nick. Você sabe disso. PFF, você não precisa disso, disse o rato, rindo. O cara é um espectro possessivo sem nenhuma habilidade útil. Além disso, ele é só um filhote inicial. Lutar contra ele é como lutar contra uma mesa irritada. Acredite em mim, eu não vou arruinar meu futuro relacionamento com os sonhos sombrios só para ver você morrer. Nick franziu a testa e olhou para o Entor. O entorbeu de ombros casualmente. Certo, disse Nick com cautela. No instante seguinte, Nick se afastou do buraco e agarrou o cadáver. Suage. Nick atirou na água e, pouco depois, viu flutuar na superfície. Silêncio. Passaram-se 20 segundos. Vai chegar? Perguntou Nick. Não faço ideia, disse o rato. Costumo manter meus lacaios fora da água. Não é muito saudável para eles. Mas ele já deve estar a caminho. Só um minutinho. Silêncio. Os três apenas olharam para o cadáver flutuante. Ah, aí está ele, disse o rato de repente. No instante seguinte, algo branco emergiu lentamente dos esgotos ao lado do cadáver. Era um corativo branco imaculado. Um instante depois, vários outros fios de ataduras saíram dos esgotos. Lentamente, eles se enrolaram ao redor do cadáver e, pouco depois, o cadáver começou a submergir. Nick respirou fundo e estreitou os olhos. Então, Nick pulou no buraco. Flash. Nick caiu na água ao lado de uma das bandagens e imediatamente a agarrou. Assim que Nick o segurou, sentiu um puxão forte e foi imediatamente arrastado para baixo da superfície. Naturalmente, a água estava tão nojenta quanto da última vez, mas Nick não tinha o luxo de se sentir enojado agora. Ele precisava capturar o caixão gritante. Nick não soltou a bandagem e foi sendo puxado cada vez mais para as profundezas. De repente, apareceram mais algumas bandagens brancas que começaram a se aproximar lentamente dele. Por sorte, as bandagens demoraram muito. Era quase como se o caixão gritante não sentisse nenhuma urgência ou raiva. E foi exatamente isso que aconteceu. Como um espectro possuído que possuía um objeto, o caixão gritante sequer tinha consciência de fato. Possuía o mesmo nível de consciência que uma célula. Simplesmente seguiu os instintos mais básicos. Descanse em paz. De repente, uma das bandagens se soltou quando Nick puxou. O quê? Pensou Nick, chocado. Eu já rasguei? Foi então que Nick percebeu que estava a alguns metros abaixo da superfície, o que significava que nem o Entor nem o parasita conseguiam vê-lo. Nesse momento, o corpo de Nick era mais de 15 vezes mais poderoso que o de um homem adulto comum, e o caixão gritante era apenas um filhote recém-nascido. Assim que Nick arrancou a bandagem, as outras bandagens começaram a se retrair lentamente. Embora o caixão gritante possuísse uma consciência muito básica, quando uma de suas bandagens foi arrancada, ele ainda decidiu interromper sua tentativa de consumir Nick. Isso é problemático, pensou Nick. Eu não sei onde está. Nick avançou e agarrou duas das bandagens que se afastavam, mas não as puxou. Em vez disso, ele simplesmente os manteve em suas mãos. As bandagens queriam se retrair lentamente, mas depois de alguns segundos, começaram a envolver os braços de Nick aos poucos. Nick não fez nada. Em pouco tempo, mais bandagens apareceram em volta de seu corpo, e elas também começaram a envolvê-lo completamente. Para garantir que Nick não ficasse preso em uma posição problemática, ele manteve os braços e as pernas afastados, ao mesmo tempo que mantinha todos os músculos contraídos.
Mesmo que o caixão gritante conseguisse envolvê-lo em várias bandagens, todas elas ainda estavam presas em uma das extremidades, e com um único puxão, Nick poderia arrancá-las. Alguns segundos depois, 10 bandagens diferentes envolveram o corpo de Nick, e ele sentiu-se sendo puxado para baixo. Por sorte, Nick carregava um pouco de Arclight na cintura, o que significava que o pesadelo não era um problema no momento. 10.000 créditos já não eram algo extremamente caro para Darkdreon. Após ser puxado para baixo por mais alguns metros, algo apareceu. Era um caixão preto luxuoso. Nesse momento, o caixão foi fechado e 12 ataduras brancas saíram das pequenas frestas entre o corpo e a tampa do caixão. Nick olhou para o caixão com os olhos semicerrados. Conforme Nick se aproximava, o caixão deslizou lentamente para se abrir. Ah, ah, ah. Imediatamente, Nick sentiu como se estivesse olhando para um oceano eterno de fantasmas cheios de ódio. Era como se um exército de cadáveres furiosos e relutantes estivesse gritando para Nick se juntar a eles. Eles detestavam estar condenados a essa existência eterna de sofrimento e já haviam perdido toda a sua racionalidade há muito tempo. Todos eles estavam tomados por puro ódio a tudo que não compartilhasse de sua dor. O corpo de Nick estremeceu ao ouvir os gritos cheios de ódio, mas ele se acalmou rapidamente e apenas um pensamento lhe passou pela cabeça. Então, é por isso que se chama Caixão dos Gritos. Capítulo 76. O Segundo Espectro. O caixão dos gritos se abriu completamente e Nick viu um vazio negro lá dentro. Assim que Nick viu o vazio negro, ele soube que não podia entrar no caixão ou morreria. O poder parecia irrelevante quando se estava cercado pelo caixão gritante. Qualquer ser vivo seria transformado em alimento para o caixão. Nick moveu os braços ligeiramente e sentiu que ainda podia usar muita força. Por um instante, Nick se deixou puxar para mais perto e quando estavam a pouco menos de 2 metros de distância, Nick se tornou ativo. Fi. Nick imediatamente libertou os braços esquerdo e direito, seguido pelas pernas. Imediatamente, as outras bandagens se soltaram e, surpreendentemente, chegaram a se cortar sozinhas. O caixão gritante soltou Nick imediatamente, deixando várias partes do corpo dele envoltas em bandagens brancas. O caixão gritante fechou sua tampa rapidamente e, quando estava completamente fechado, Nick disparou para frente. Num instante, Nick envolveu o caixão fechado com os braços. Por sorte, não era muito grande. No instante seguinte, Nick cercou o caixão com as pernas para que ele não pudesse fugir. E, depois disso, Nick arrancou metodicamente todas as bandagens brancas que saíram das aberturas. Quando a última bandagem foi cortada, o caixão parou de se mover. O único sinal de vida ou movimento que Nick conseguia sentir era uma leve trepidação. Ao remover todas as bandagens, Nick transformou o caixão gritante em algo semelhante a uma aranha com todas as pernas arrancadas. Estava vivo, mas não conseguia se mexer. Nick mudou cuidadosamente a posição do objeto e o observou por um instante. O caixão apenas tremeu levemente no lugar, o que significava que não podia mais se mover. Acho que é só isso, perguntou-se Nick, hesitante. Isso foi fácil. É claro que Nick ainda tinha consciência de que aquele caixão poderia essencialmente matar e atacar qualquer ser humano normal. Se atingisse um dos membros dos Rickers Trickers, o homem ficaria indefeso. Um homem adulto normal simplesmente não tinha força suficiente para rasgar as bandagens. Mas, por outro lado, o caixão gritante também era muito lento. Se o humano avistasse o caixão antes que ele o alcançasse, provavelmente conseguiria fugir. No entanto, nos esgotos a situação era diferente. Nenhum ser humano seria capaz de sentir o caixão gritante se aproximando. Resumindo, era um predador de emboscada. Acho que agora temos um segundo espectro, pensou Nick enquanto segurava a base do caixão antes de levantá-lo. Em seguida, Nick nadou para cima enquanto segurava o caixão e, alguns segundos depois, alcançou a superfície. Primeiro, Nick sentiu como se o caixão tivesse ficado muitas vezes mais pesado, mas isso era apenas a habilidade de Nick se desativando. Quando Nick tirou o caixão da água, teve que remar descontroladamente com as pernas para manter a cabeça acima da superfície. Consegui, gritou Nick, mas imediatamente se arrependeu de ter gritado quando um pouco do líquido entrou em sua boca. Ótimo trabalho. Continue, gritou Entor. Muito bem, garoto, gritou o rato. Nick empurrou lentamente o caixão em direção à corda e amarrou uma corda em volta dele. Infelizmente, não havia muita corda, o que significava que ele não conseguia prendê-la completamente. Mentor, preciso que você fique aqui embaixo para manter o caixão no caminho certo.
Acho que você não tem força suficiente para nos puxar para cima, gritou Nick. O Intor olhou para os esgotos com nojo e ansiedade, mas apenas cerrou os dentes antes de assentir. O Intor deslizou lentamente pela corda até alcançar o caixão. Uma expressão de nojo e quase medo surgiu no rosto de Vitor quando ele ficou submerso até o peito nos esgotos. Obrigado, disse Nick antes de agarrar a corda acima de Wintor e se içar com facilidade. Quando Nick chegou ao topo, ele se afastou um pouco da borda e puxou. Como ninguém conseguia perceber a localização exata de Nick naquele momento, sua habilidade foi reativada. Lá em cima, Nick puxou a corda para si como se não houvesse quase nada conectado a ela. Nos esgotos, o Intor sentiu uma força extremamente poderosa e foi imediatamente puxado para fora. O caixão balançou sob o traseiro de Wintor, mas ele rapidamente transferiu o peso para mantê-lo no lugar. Alguns segundos depois, Wintor agarrou o teto do esgoto e se içou cuidadosamente para cima, ainda segurando o caixão com as pernas. Por sorte, Wintor não era fraco. Na verdade, ele era um novato intermediário, já que havia trabalhado bastante com os espectros de seu pai quando era jovem. Nick avançou rapidamente e puxou Wintor e o caixão britante para fora. Sem esperar, Nick pegou o caixão britante e caminhou até a unidade de contenção no meio do armazém. Eles já haviam transferido o Dreamer para sua nova unidade de contenção há alguns dias. Com Nick, Wintor e Jane presentes, o sonhador nem sequer tentou escapar. O sonhador estava agora em uma unidade de contenção menor, porém muito mais cara e avançada. E o caixão britante agora ocuparia a antiga unidade de contenção do sonhador. O alarme soou por todo o armazém quando o portão principal da unidade de contenção foi aberto lentamente. Nick simplesmente entrou na unidade de contenção, colocou o caixão dos gritos no chão e saiu novamente. Depois de fechar o portão, ele terminou. O caixão britante estava contido e, comparado ao sonhador, este era muito mais fácil de manter sob controle. Enquanto tivesse algo para comer, provavelmente nem se mexeria. Falando nisso, disse Nick antes de ir até o buraco. Quando olhou para baixo, viu o rato farejando o cadáver que haviam jogado ali antes para atrair o caixão gritante. Não, gritou Nick. Eu ainda estou usando isso. Sim, claro, disse o rato distraidamente enquanto se afastava do cadáver. Nick olhou para a corda e viu que ela ainda estava presa a uma das unidades de contenção. No instante seguinte, Nick agarrou a corda e pulou de volta para o esgoto. Nick segurava a corda com uma mão e agarrava o cadáver com a outra. Após mudar um pouco o peso do corpo, Nick conseguiu subir pela corda com o cadáver. Obrigado. Nick gritou para dentro do buraco. Só negócios. Gritou o rato de volta. Então, Nick fechou o buraco que dava para o esgoto. Finalmente, eles conseguiram seu segundo espectro, o caixão gritante. Capítulo 77. Observando o caixão. Depois de fechar o buraco que dava para o esgoto, Nick caminhou até o Intor. Nesse momento, o Intor estava parado perto da borda do armazém, abaixo de algo que parecia um chuveiro. O chuveiro jorrava líquido de limpeza sobre o Intor, eliminando todas as impurezas e o mau cheiro. Um banho de limpeza desses custava alguns milhares de créditos, e tomar banho normalmente custava cerca de 50 créditos, o que tornava o banho bastante caro para pessoas comuns. Mas, como fabricante dos EFIX, a Dark Dreon certamente tinha fundos suficientes para algo assim. Um chuveiro de limpeza era considerado um dos equipamentos mais básicos para um fabricante das EFIX, pois era relativamente barato e, ao mesmo tempo, apresentava muitos riscos. Um ambiente limpo era importante. O Mentor desativou o chuveiro e saiu. Felizmente, não era preciso tirar a roupa para o banho de limpeza. Nick passou por Mentor e entrou no chuveiro. Cerca de 2 minutos depois, Nick saiu novamente e logo viu o Mentor despejando um tanque de líquido de limpeza no chão. Num instante, tudo começou a crepitar, mas cerca de 20 segundos depois, parou. Todas as impurezas do solo haviam sido removidas, mas ainda restava o líquido de limpeza. Eu cuido disso, disse o Intor, pegando uma vassoura e espalhando o restante do líquido de limpeza nas manchas de sujeira no chão. Vá cuidar do caixão gritante. Claro, respondeu Nick, sem se surpreender que o Intor estivesse basicamente limpando o chão do armazém como CEO. Normalmente, essa seria a tarefa de Pator, mas como ninguém podia saber o que estava acontecendo, o Intor fez isso ele mesmo. Nick caminhou até o cadáver que havia recuperado e o levantou. O cadáver deixava rastros de sangue e sujeira, mas Nick não se importou. O Intor daria um jeito nisso. Um instante depois, Nick abriu a porta da unidade de contenção do caixão britante e entrou com o cadáver.
Ao entrar, Nick viu o caixão dos gritos tremendo um pouco enquanto pequenos pedaços de bandagens brancas saíam de suas bordas. Já começou a se recuperar, pensou Nick enquanto olhava para o caixão gritante. Nick caminhou lentamente até o caixão dos gritos e jogou o cadáver ao lado dele. Agora é hora de esperar, pensou Nick enquanto olhava para o caixão gritante. No instante seguinte, Nick sentou-se no canto mais afastado, observando. Nick queria ver como o caixão gritante consumiria o cadáver. Além disso, Nick queria saber quanto tempo levaria para o caixão gritante digerir o cadáver e voltar a ficar ativo. O tempo passou. Na hora seguinte, as bandagens aumentaram cerca de 10 centímetros e o caixão gritante quase conseguiu se mover novamente. Uma hora depois, o caixão gritante finalmente conseguiu se mover novamente, mas muito lentamente. Ele se movia usando suas pernas semelhantes a bandagens. Na água, provavelmente deslizaria pelo chão, mas em terra firme era preciso ter cuidado. A primeira coisa que o caixão gritante fez foi dar uma olhada ao redor da unidade de contenção. Era quase como uma formiga debaixo de um pequeno copo, tentando escalar todas as paredes, mas sem sucesso. Nick estava apenas observando. Pelo que ele estava vendo, o caixão gritante não tinha qualquer tipo de percepção, já que rastejava lentamente em sua direção enquanto tentava escalar as paredes. Quando a bandagem do caixão gritante tocou a mão de Nick, recuou relativamente rápido. Rapidamente para o caixão gritante, que não era muito rápido para os padrões humanos. Ao recuar, ainda tentou escalar as paredes e, eventualmente, percorreu toda a sala, chegando ao outro lado de Nick. Desta vez, não recuou imediatamente. As bandagens tocaram lentamente a mão de Nick e escorreram sobre ela. No instante seguinte, o caixão gritante usou suas bandagens brancas para fazer algo surpreendente. Com muitas dificuldades, conseguiu, de fato, ficar de pé. Naquele momento, Nick percebeu que o caixão dos gritos era, na verdade, bastante grande. Tinha mais de 2 metros de altura e mais de 80 centímetros de largura. No instante seguinte, a, a tampa deslizou lentamente, abrindo-se e caindo para o lado, enquanto os gritos dos condenados ecoavam pela cela de contenção. Como desta vez não estava debaixo d'água, os gritos foram muitas vezes mais altos. Nick chegou a sentir uma pressão na cabeça devido aos gritos extremamente altos. Então, o caixão caiu para frente. Van. E caiu no chão. Nick simplesmente deu um passo para o lado. Obviamente, o caixão gritante tentou devorar Nick agora mesmo, mas como não tinha suas longas bandagens, apenas tentou cair em cima dele com sua boca aberta. Quando a abertura do caixão tocou o chão, os gritos desapareceram imediatamente. No instante seguinte, o caixão gritante se virou de costas e os gritos altos retornaram. Surpreendentemente, a primeira coisa que o caixão gritante fez depois disso foi ir rapidamente até sua tampa para colocá-la de volta. Interessante, pensou Mitch. Ele correu para a tampa mais rápido do que quando fugiu de mim da primeira vez que me tocou aqui dentro. Acho que a tampa é extremamente importante para ele. Talvez consuma uma quantidade considerável de Zefix enquanto a tampa estiver aberta? Pensou Mick, coçando o queixo pensativo. O caixão gritante rapidamente recolocou a tampa, após o que diminuiu consideravelmente a velocidade. Então, começou a rastejar lentamente pela unidade de contenção novamente. Ao ver aquilo, Nick suspirou irritado e se levantou. Nick caminhou até o cadáver no meio da unidade de contenção e o agarrou. Em seguida, ele jogou o cadáver no caminho do caixão gritante. Após um instante, o caixão gritante tocou o cadáver. As bandagens brancas a tocavam em vários lugares e, por fim, a tampa do caixão dos gritos se abriu novamente. Dessa vez não está de pé, pensou Nick. Isso provavelmente significa que consegue perceber que este humano está realmente morto. E, de fato, as bandagens brancas e curtas envolveram o cadáver da melhor maneira possível e, alguns segundos depois, o corpo foi puxado para dentro do caixão aberto. Com interesse, Nick viu o cadáver desaparecer completamente. Era como se o cadáver tivesse entrado em uma dimensão escura e completamente separada. Outra coisa surpreendente foi que os gritos se tornaram muito distantes e silenciosos com o cadáver dentro. O caixão gritante rapidamente fechou a tampa. E então? Nada. Ficou ali, simplesmente. Não fazer nada. Capítulo 78. Trevor. Durante algumas horas, Nick ficou apenas observando o caixão imóvel. Era quase como se fosse um caixão normal. Nick, hora de trabalhar.
A voz de Winter saiu dos alto-falantes dentro da unidade de contenção. Já são 6 da manhã? Perguntou Nick. Prestes a fazer isso, respondeu Winter. Claro, disse Nick. Seria bom se você pudesse ficar de olho no caixão gritante. Ele parece não fazer nada enquanto tem um cadáver dentro, mas eu quero saber quando ele começar a se mover de novo. Não se preocupe, ele é bem lento e você pode se afastar facilmente se ele tentar alguma coisa. Deve ficar tudo bem, contanto que você dê uma olhada lá dentro a cada hora. Claro, disse o Entor. Eu posso fazer isso. A essa altura, Nick já havia aberto a porta e saído. A propósito, disse Nick, olhando para o Entor, você também pode contar aos outros sobre o caixão gritante. Eles não precisam trabalhar com ele, mas devem saber que temos um segundo espectro. Entor franziu a testa. Não quero contar a todos sobre cada espectro. Por que não? Perguntou Nick. Os fabricantes de Zefix costumam enviar espiões para outras fábricas de Zefix e, depois de saberem tudo sobre todos os espectros, muitas vezes os roubam. Direi a eles que temos um segundo Spectre, mas não darei nenhuma informação sobre ele. Afinal, eles não precisam trabalhar com ele, e ele não escapará. Como se trata de um espectro possuído, é muito fácil lidar com o caixão gritante. Basta conseguirmos cadáveres e jogá-los aqui dentro quando ele terminar de se alimentar, disse o Intor. Nick também franziu a testa. Jane e Trevor eram funcionários de Nick, e ele confiava neles. Ele não gostou que o Intor não lhes contasse tudo. Se você acha isso, disse Nick, dando de ombros e passando por ele. Obviamente, Nick não estava feliz, mas não iria desobedecer às ordens de Wintor. Obrigado, disse Wintor, acenando com a cabeça. Claro, disse Nick distraidamente enquanto caminhava em direção à nova unidade de contenção dos sonhadores. A nova unidade de contenção do sonhador tinha 3x3x3 metros, um pouco menor que a antiga. No entanto, só de olhar, dava para perceber que este era bem mais caro. Em primeiro lugar, não havia fios ou canos visíveis. Em segundo lugar, a unidade de contenção era simplesmente um cubo sólido, limpo, uniforme e preto. Quase parecia um cubo de obsidiana. Bem, exceto pela parte de cima. O teto da unidade de contenção era feito de um material misterioso que possuía algumas propriedades do vidro. De cima da unidade de contenção, era possível ver claramente através do teto, mas estando lá dentro, não era possível olhar para fora. Se fosse um espelho unidirecional simples, a imagem estaria ao contrário. Com um espelho unidirecional, o lado que deixa a luz entrar não consegue enxergar através dele, enquanto o lado que recebe a luz consegue enxergar através dele. Essa superfície, semelhante a vidro, foi também um dos principais motivos pelos quais essa unidade de contenção era tão cara. Em primeiro lugar, as pessoas do lado de fora podiam ver o que estava acontecendo na unidade de contenção. Em segundo lugar, a superfície era extremamente dura. Terceiro, o fabricante dos EFIX não precisava mais gastar dinheiro com luz artificial. Infelizmente, havia um problema com essa parte da unidade de contenção. Não conseguiu isolar os espectros da força, mas esse era um pequeno preço a pagar por todas as comodidades. Este modelo foi provavelmente o mais utilizado e vendido entre os fabricantes dos EFIX. Era bastante barata para uma unidade de contenção, podia conter um espectro adolescente e era bastante pequena e resistente. Este modelo foi usado basicamente para conter todos os espectros filhotes e adolescentes que não eram espectros da força. Quando Nick alcançou o cubo preto, ele saltou e aterrissou em cima da unidade de contenção. Naturalmente, quando Nick pousou, fez um barulho bastante alto, mas o sonhador não pareceu se importar, pois continuou olhando para Trevor. Diante do sonhador jazia um homem de longos cabelos negros. O homem tinha cerca de 185 centímetros de altura, era bastante musculoso e tinha um maxilar bem definido. O uniforme de extrator que ele vestia o tornava ainda mais impressionante. De certa forma, o homem parecia alguém saído de um conto de fadas. Esse era o Trevor. Naturalmente, com sua aparência, Trevor tinha extrema facilidade para fazer amigos e conquistar garotas, e esse era também o motivo pelo qual o Intoro escolhia em vez de Jenny para qualquer missão delicada. De certa forma, Trevor era um espião ou agente secreto perfeito, já que conseguia se aproximar de qualquer pessoa com facilidade. Os homens queriam ser seus amigos, enquanto as mulheres queriam ser suas namoradas. Quando Nick viu que tudo parecia bem na unidade de contenção, ele saltou do telhado e entrou. Hora de trocar, disse Nick. O sonhador virou lentamente a cabeça para olhar para Nick. Apesar de Nick estar acostumado a trabalhar com o sonhador, ele ainda se sentia nervoso na frente dele.
Comparado ao caixão gritante, o sonhador era muitas vezes pior, pois representava um perigo real para Nick. Claro, o caixão gritante parecia realmente assustador e arrepiante quando gritava e rastejava com suas bandagens brancas, mas o sonhador realmente poderia matar Nick. O sonhador deu alguns passos para trás e Nick caminhou até Trevor. Ei, hora de acordar, disse Nick. No entanto, Nick não tocou em Trevor nem o moveu. Trevor havia dito que odiava tocar em outras pessoas ou ser tocado por elas. Após alguns instantes, Trevor abriu lentamente os olhos com um gemido. Já está na hora, disse ele com sua voz grave enquanto se sentava lentamente. Sim, disse Nick. Bom trabalho. Moleza, chefe, disse Trevor enquanto se levantava lentamente. Então, Trevor se espreguiçou sem pressa e acenou para o sonhador. Bom trabalho hoje, disse ele. O sonhador não demonstrou nenhuma reação. Você pode me responder pelo menos uma vez? Perguntou Trevor, irritado. O sonhador não fez nada. Bem, hora de ir para casa. Divirta-se, chefe, disse Trevor, passando por Nick. Trevor, vá falar com o mentor, disse Nick. Trevor parou e se virou para Nick com uma expressão preocupada. Sou encrencado. Não, disse Nick, rindo. Capturei um novo Spectre ontem. A outra unidade de contenção já está ocupada. Trevor olhou para Nick surpreso. Você pegou outro Spectre? Nick assentiu com a cabeça. O mentor vai te contar tudo o que você precisa saber. Nossa, claro, vou para lá agora mesmo, disse Trevor. Enquanto Trevor saía da unidade de contenção, Nick sentou-se em um dos cantos e fechou os olhos. Como sempre, o sonhador caminhou lentamente até ele. E um minuto depois, Nick adormeceu. Capítulo 79 Grandes Lucros. Quando Nick acordou novamente, foi direto até o mentor para perguntar sobre o caixão dos gritos. Aparentemente, o caixão gritante ainda não havia se movido. A essa altura, já fazia mais de 12 horas que a criatura vinha consumindo aquele cadáver. Após uma breve conversa, Nick voltou ao hotel e foi ver como Oru estava. Por sorte, Pator já tinha lidado com Oru enquanto Nick estava trabalhando, o que facilitou as coisas. A cada 2 horas, Nick voltava para olhar o caixão gritante e, depois de algum tempo, os horários em que Nick verificava a Orua coincidiram perfeitamente com os horários em que ele verificava o caixão gritante. Após dormir por 4 horas, Nick foi verificar novamente como estavam Orua e o caixão gritante. Nada havia mudado. Quando chegou a hora do turno de Nick começar, ele foi verificar o caixão gritante novamente. Ainda não havia se movido. Já se passaram mais de 28 horas. Se estivesse com fome, provavelmente se moveria pela unidade de contenção em busca de comida, pensou Nick. Isso significa que leva mais de 24 horas para consumir um cadáver? Antes de começar seu próximo turno com o sonhador, Nick disse ao Intor para verificar o caixão novamente. Quando Nick saiu novamente, perguntou ao Intor, e o Intor tinha algo interessante para lhe contar. Cerca de 6 horas após o início do seu turno, ele começou a se movimentar pela unidade de contenção, disse o Intor. Neste momento, ele está andando por aí, tentando escapar para encontrar comida. Felizmente, ele está muito fraco e nem tenta quebrar as paredes. Ele simplesmente tenta encontrar um caminho ao redor delas. 6 horas depois do início do meu turno, pensou Nick. Isso deve ser cerca de um dia e meio depois de eu ter alimentado a criatura com o cadáver. Nick assentiu com a cabeça. Entendi. Deixe-me verificar. O Heitor acenou com a cabeça em resposta e entrou em seu escritório. Enquanto Ginny trabalhava com o sonhador, Nick foi verificar o caixão gritante. Mas antes de fazer isso, ele verificou a quantidade de Zefix produzida. 30 gramas. Pensou Nick, chocado. 30 gramas era muita coisa. Será que isso dá tipo 1 grama por hora? Pensou Nick. 30 gramas era aproximadamente a quantidade que o Dreamir produzia diariamente. Claro, o caixão gritante produziu isso em cerca de 32 a 34 horas, mas também era preciso levar em consideração que se tratava apenas de um filhote recém-nascido. Se o caixão gritante conseguisse se tornar um filhote intermediário, ele poderia produzir tanto quanto o sonhador, ou até mais. E o melhor de tudo, não precisava de ninguém para trabalhar com ele. Só precisava de um cadáver. Antes de entrar, Nick tirou o compartimento de armazenamento Zefix da unidade de contenção e o levou para o escritório de Wintor. Como chefe de extração de Zefix, era função de Nick registrar todo o Zefix produzido e levá-lo ao departamento de vendas, que, naquele momento, era apenas a Wintor. Então, Nick entrou novamente na unidade de contenção do caixão gritante. E, de fato,
Lá estava ele, rastejando pela unidade de contenção como uma aranha com 13 longas patas brancas. Parece bastante assustador, pensou Nick. Nick imaginou o caixão gritante caminhando silenciosamente pelas partes esquecidas dos restos em busca de comida. Mas então, Nick teve outra ideia. Após ponderar um pouco as suas opções, Nick decidiu experimentar. Ele se aproximou e, quando chegou perto do caixão gritante, este começou a usar suas longas bandagens brancas para envolvê-lo. Mas antes que isso pudesse acontecer, Nick chutou a bola. O caixão deu um solavanco para trás, mas não sofreu danos, já que Nick não havia usado todo o seu poder. No entanto, o chute de Nick foi suficiente para dizer ao caixão que ele não tinha forças para engoli-lo. Nick aproximou-se do caixão. Então, ele saltou. "Ah", e pousou em cima do caixão gritante. O caixão gritante caiu imediatamente no chão e puxou as bandagens para dentro. Depois disso, Nick simplesmente se sentou no caixão. Silêncio. Nada estava acontecendo. Vamos lá, disse Nick, irritado. Mexa-se um pouco. Quero montar em você. No entanto, o espectro simplesmente não se moveu. Após alguns minutos, Nick simplesmente suspirou e se afastou do caixão gritante. Um minuto depois, o caixão gritante retirou lentamente suas bandagens brancas novamente e começou a circular a unidade de contenção mais uma vez. Acho que não consigo domesticá-lo. Acho que ele é um pouco burro demais para ser uma montaria útil, pensou ele, desapontado. De qualquer forma, preciso comprar comida para ele. Nick saiu da unidade de contenção e viu Pator. Ei, você pode trabalhar um pouco mais hoje? Eu tenho um compromisso e preciso de alguém para cuidar do Orua pelas próximas 2 horas. É claro que você será pago pelo tempo extra, disse Nick. Claro, sem problema, disse Pator. Obrigado pelo dinheiro extra. Obrigado, Pator, disse Nick com um sorriso antes de sair do armazém. 30 gramas de Zefix custam cerca de 30.000 créditos no total. No entanto, cada cadáver custa em torno de 15.000 créditos e, considerando os outros custos, o caixão gritante gera um lucro de apenas cerca de 12.000 créditos por cadáver. Por sorte, nenhum dos meus extratores Zefix precisa funcionar com ele, o que significa que ainda tenho mais para usar. Pensou Mick com um sorriso. Isso representa cerca de 2.000 créditos a mais por dia com apenas um pouco de trabalho extra. Embora eu não tenha a menor ideia do que comprar com tudo isso. Estou ganhando muitos créditos, mas eles estão parados na minha conta bancária, acumulando poeira. Ao chegar ao posto de guarda, Nick parou e coçou a cabeça. Não é exatamente isso que eu detestava nas outras pessoas no passado? Há poucos meses, pensei que seria ótimo se todos pudessem doar um pouco de sua riqueza excedente para ajudar os outros. Aos poucos, Nick começou a se sentir mal por ter tantos créditos. Mas ele também sentia que merecia todos esses créditos. Era uma mistura complexa de emoções contrastantes. Nick conversava distraidamente com os guardas e, cerca de um minuto depois, saiu com uma ficha em troca de um cadáver. Nem preciso do dinheiro para ajudar os Dreys, já que estou pagando pelos cadáveres com o cartão da empresa, pensou Nick enquanto olhava para a ficha. Preciso mesmo fazer alguma coisa com o meu dinheiro. Capítulo 80. Investimentos. Após vasculhar os depósitos por cerca de 1 hora, Nick encontrou um cara que pertencia aos Rickers Trickers. Assim como da última vez, Nick simplesmente matou o cara e o puxou de volta para o sonho sombrio. Em sua saída, ele devolveu a ficha aos guardas, que apenas lhe agradeceram pela sua benevolência. Nick jogou o cadáver na unidade de contenção do caixão gritante e observou consumir o corpo. Como sempre, os gritos aterrorizantes machucam bastante os ouvidos de Nick. Depois que Nick saiu da unidade de contenção, ele olhou para o relógio. Por volta das 15 h. Isso significa que deve ser feito entre as 22 h de amanhã e as 2 h da manhã de depois de amanhã. Nick assentiu com a cabeça e entrou no escritório de Wintor. Precisa de alguma coisa? Perguntou Wintor sem levantar os olhos da folha de papel em que estava escrevendo. Ei, Wintor, disse Nick. O que eu faço com o meu dinheiro? Invista, respondeu Wintor. Nick franziu a testa. Tipo, na empresa? Wintor bufou. Não, não preciso do seu dinheiro agora e não quero perder a propriedade de Dark Dreon. Como único acionista, Wintor detinha 100% da Dark Dreon. Apesar de Nick ser o chefe de extração da Zefix, ele ocupava apenas um cargo de alta gerência. Ele não era proprietário nem diretor da empresa. Tecnicamente, se o Heitor quisesse, ele poderia expulsar Nick sem problemas, mas isso seria uma estupidez sem tamanho.
Você quer ajudar o povo dos Dreis, não é? Perguntou o Intor, colocando a folha de papel sobre a mesa. Nick assentiu com a cabeça. Nesse caso, eu investiria no seu próprio poder, sugeriu o Intor. Ao meu poder, repetiu Nick. Sim, acrescentou o Intor. Consiga algum equipamento. Você ainda está lutando com as mãos nuas e só está usando o uniforme oficial da cidade como armadura. Além disso, se um espectro da força te atacar, você não poderá fazer nada, já que não tem armas para se defender. Ao obter uma boa arma e armadura, você pode aumentar muito seu próprio poder, disse o Intor. Os olhos de Nick se arregalaram em compreensão ao pensar em todas as coisas que poderia comprar com o dinheiro que já havia juntado. Mas então, Nick ficou um pouco confuso. E o que isso tem a ver com eu querer ajudar o povo de Drades? O Mentor deu uma risadinha. Se você morrer, quem ajudará o povo dos Escória? Além disso, se você usar 10% da sua renda atual para ajudar o povo dos Escória, isso dá cerca de 300 créditos por dia, mas se você usar 10% da sua renda 2 anos depois, quando for um extrator de nível 2, isso pode se transformar em 3.000 créditos por dia. Quanto mais forte você for, mais dinheiro você ganha e mais você ajuda o povo dos Escória. Quanto mais tempo você viver, mais pagamentos os Escória receberão. Por isso, sugiro que você invista cerca de 80% da sua renda em seus próprios recursos, mantenha 10% como reserva de segurança e use os 10% restantes para ajudar as pessoas, explicou o Intor. Nick quase não conseguia acreditar na facilidade com que o Intor havia consertado justamente aquilo que Nick não conseguia consertar, mesmo depois de pensar muito a respeito. Na verdade, foi muito fácil e lógico. Parece ótimo, disse Nick com um sorriso radiante. Então, onde posso encontrar o equipamento? O que devo comprar primeiro? O mais importante para um extrator Zfix. Uma barreira. Uma barreira? Perguntou Nick, confuso. Uma barreira é um dispositivo que você pode incorporar ao seu uniforme oficial. Se algo perigoso se aproximar, o dispositivo irá protegê-lo. Como não somos espectros, nós, humanos, não podemos usar nossos Zfix sem equipamento e uma barreira era um desses equipamentos. A barreira usa seu armazenamento interno de Zfix para bloquear todos os ataques. Quanto mais forte o ataque bloqueado, mais Zfix ela consome. Embora você consiga lidar com socos, garras e chutes sem problemas, ficaria indefeso se alguém jogasse um tonel de óleo em chamas em você. Além disso, os espectros da força quase sempre possuem ataques praticamente impossíveis de bloquear com qualquer coisa física, e até mesmo outros tipos de espectros podem ter esses ataques. Uma barreira permitirá que você lide com ataques que humanos normais não conseguem enfrentar. Nico ouviu o Intor atentamente. Isso parece muito útil. Quão forte é essa barreira? Depende do preço e do seu nível, disse o Intor, recostando-se na cadeira. No instante seguinte, o Intor abriu um grande bolso no peito e tirou algo de lá. Era um prato de prata com uma linda gema azul no meio que parecia brilhar como o oceano. Essa é minha, disse o Intor. Ela pode bloquear todos os tipos de ataques, se posiciona de forma inteligente e automática, tem uma superfície maleável, é invisível enquanto ativa e bloqueia ataques na proporção de 5 para um Zfix. Isso significa que ela usa uma unidade do meu Zfix para bloquear 5 unidades do Zfix de um inimigo. Nick respirou fundo. Isso parece muito caro, comentou ele. Vitor deu uma risadinha. Eu não conseguiria comprar uma coisa dessas por conta própria. Foi um presente do meu pai antes de eu ir construir o sonho sombrio. Custa uns 100 milhões de créditos, mas meu pai provavelmente conseguiu pela metade do preço. Nick inspirou violentamente por entre os dentes. 100 milhões de créditos. Isso era quase 1000 vezes mais do que Nick havia ganho até então. O seu não será tão bom, mas ainda assim ajudará bastante, disse o Intor. Para começar, eu sugiro que você consiga um com uma taxa de conversão de 2 para 1, que possa bloquear a maioria dos tipos de ataques. Você deve ter dinheiro suficiente para comprar uma barreira decente, mas não gaste tudo nela. Você também precisa de alguns itens de uso único e armas de verdade. Tente manter seus gastos com a barreira em cerca de 80% dos 80% que você usa para comprar equipamentos. Nick assentiu com a cabeça. Pode deixar. Onde posso comprar algo assim? Bem, normalmente você precisaria entrar na cidade interior para conseguir essas coisas, mas os extratores Zfix de nível 1 não têm permissão para entrar na cidade interior sem uma autorização. Você precisa ser um extrator Zfix de nível 2 primeiro. Mas, é claro, como existe um grande mercado de equipamentos para iniciantes, há dinheiro a ser ganho. Uma vez por semana, há um mercado aberto na periferia para novatos. Para sua sorte, é amanhã.